se mostrem aos sacerdotes. Ide-vos e mostrai aos sacerdotes. Essa foi a direção de Jesus. E obviamente, dá de entender pelo relato bíblico que eles, então, foram em direção aos sacerdotes. Eles obedeceram à ordem de Jesus. E eles não foram curados naquele momento em que eles ouviram. A Bíblia diz que enquanto eles iam em direção aos sacerdotes, enquanto eles caminhavam, e indo eles, foram purificados, foram curados. Está aqui no verso 14. Jesus, no verso 14, ele fala assim: ide e mostrai aos sacerdotes. E o interessante é que, se você pensar bem, em Lucas 5, Jesus toca e cura aqueles leprosos. Mas aqui no capítulo 17, Jesus dá uma ordem: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Deixa eu perguntar algo para você: sacerdote pode curar leproso? Hã? Não. Lepra, deixa eu lembrar você mais uma vez, você sabe disso. Mas lepra era uma doença incurável. É como se fosse hoje uma das doenças incuráveis na Terra hoje. Aquelas doenças que eles chamam de autoimune, sei lá, diabetes, coisas que a medicina não tem resultado, não tem cura. Lepra era uma doença incurável naquela época, não tinha cura, não havia nada que pudesse curar alguém de lepra. Então, quando Jesus fala assim, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, por quê? Mandando eles irem lá, se os sacerdotes não poderiam curá-los. Pare e pense nisso. Mas Jesus dá uma direção: vão e mostrem. Para eles irem aos sacerdotes, deveriam crer e obedecer à ordem de Jesus. Porque tecnicamente eles sabiam que os sacerdotes não tinham poder para torná-los limpos. Os sacerdotes só podiam fazer algo: eles tinham autoridade, mas eles não tinham poder para limpar. Porque poder é uma coisa, autoridade é outra coisa. Os sacerdotes, diga para o seu irmão aí do lado, não durma. Diga para o seu irmão, não durma. Olha só, os sacerdotes, eles não tinham poder para limpar leprosos, mas eles tinham autoridade para declarar um leproso limpo. Mas para declarar um leproso limpo, ele tinha que ser curado. Por isso que havia uma lei em Israel, que todo leproso, quando ele era sarado, ele deveria ir lá no sacerdote, no tempo de Moisés. E eles caminhavam, eles iam para uma cerimônia, e eles deveriam ser examinados. O sacerdote, naquele período bíblico, eles tinham um papel como que de um oficial da saúde. Era como um enfermeiro, vamos dizer assim, alguém que fazia um exame de sangue. Tinha que fazer um teste. Ele tinha um papel fundamental naquela época. Não havia postos de saúde, não havia os médicos como hoje tem, que você vai ali e faz um exame de sangue para ter resultado. Não. Quem avaliava os pacientes eram os sacerdotes. E aqueles sacerdotes tinham sim autoridade para declarar um leproso limpo ou imundo, sarado ou ainda não sarado. Por isso que Jesus manda-os irem se apresentar aos sacerdotes. Mas, naquele momento, algo acontece. Ao irem em direção aos sacerdotes, diz a Bíblia no versículo aqui 14, no versículo 14, que aconteceu, no final do 14, fala assim: aconteceu que indo eles, foram purificados. Você pode falar comigo assim, indo eles. Queridos, aqui tem uma chave muito interessante. Porque muitas vezes, existem alguns milagres, existem algumas obras que Deus realiza em nossa vida, que elas não são imediatas. Elas são um processo em nossa vida. Mas vai requerer de mim, de você, fé e obediência. Uma obediência que procede da fé. Uma obediência que vem da nossa fé em crer naquilo que Deus diz. E esses leprosos, eles creram e obedeceram à ordem de Jesus. Vão e mostrem aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados. Tem tantas pessoas que elas querem o seguinte: Deus, cura-me para eu crer.
Tem gente que é Tomé. Senhor, toca a minha vida, me sara, para então eu ver que eu fui curado. Mas, na verdade, a fé, ela funciona de um método diferente. Deus fala assim, faça algo, caminha, siga em direção, continue dando os passos, continue fazendo a coisa certa, continue seguindo a minha instrução, mesmo que você não veja nenhum resultado, continue fazendo o que é certo. Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo, ou a seu tempo, colheremos, ceifaremos. Ou seja, você precisa continuar fazendo o que você entende ser a palavra de Deus. Se Jesus fala algo para você, faça. Não questione, não duvide, não tenha dúvida com relação a isso. Acredite na palavra do Senhor. Então, eles foram para se apresentarem e receberem ali uma liberação daquela autoridade que tinha para declará-los purificados. Mas a Bíblia diz que um dos 10, no versículo 15 vai estar na tela, um dos 10, vendo que fora curado. Olha que interessante, eu destaquei duas palavras, vendo que fora curado. E a Bíblia destaca esse um. Diz que, e um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Essa palavra curado é a mesma palavra, na verdade ela difere um pouquinho da palavra purificados lá, que é a palavra anterior. Aqui ela tem uma conotação um pouco diferente do ser purificado. A palavra aqui é iaomai no grego, e ela vem de uma voz média, que quer dizer sarar, tornar perfeito. Esse um leproso percebeu algo, ele notou, ele viu algo, ele percebeu algo que os demais não perceberam. Enquanto eles iam, um dos 12, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. É por isso que nós fazemos isso aqui, que vocês estão aqui hoje, chamado culto. Culto é importante para nós. Cultuar não somente é um mandamento bíblico, mas existe tantas bênçãos que a gente recebe. Existe um mistério tão poderoso de Deus. Todas as vezes que a gente se reúne como igreja, a Bíblia diz que Deus ali ordena a sua bênção. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão, em koinonia, em união, porque é ali que o Senhor ordena a sua bênção. A bênção se manifesta não é em qualquer lugar. Existem lugares que Deus desenhou, não é lugar físico, mas lugar no nosso entendimento, no nosso coração. Quando você valoriza este ajuntamento, quando você valoriza o que é igreja, o que é cultuar, a celebração coletiva tem um lugar importante na nossa vida. E a Bíblia diz que enquanto ele ia, ele percebeu que foi curado e voltou dando glória a Deus em voz alta. Deixa eu falar algo para você. Enquanto você caminha de fé em fé, o milagre de Deus, ele vai acontecer. Os milagres, salvações, coisas extraordinárias, elas acontecem na medida que você vai caminhando e avançando de fé em fé. A nossa jornada é de fé em fé. A nossa caminhada cristã não acontece só uma vez, ela começa em um momento único, mas a nossa vida cristã, ela é para sempre. Nós vamos caminhando de fé em fé, até alcançarmos a plenitude de Cristo. Enquanto você anda pela fé, Deus vai trazendo a manifestação dos milagres. Esse um leproso teve a compreensão de algo, queridos. Esse um leproso, ele recebeu a revelação de algo, que eu queria chamar a sua atenção para isso. Os 9 continuaram em direção àquilo que eles estavam familiarizados. Os 9 continuaram em direção àquilo que eles estavam acostumados. Vão e se apresentem aos sacerdotes. E eles continuaram indo, foram lá. Mas esse um, no meio do caminho, ele voltou, porque a Bíblia não diz que ele foi até lá. Ele voltou.
e se apresenta a Jesus, ele volta dando glória a Deus em voz alta. Aleluia, imagina que ele vem saltando e pulando de alegria e celebrando a Deus. Ele vem aos pés de Jesus e se ajoelha e se prostra e fala: Senhor, eu te glorifico. Eu te glorifico. E ele expressou ali a sua mais alta adoração, porque prostrar-se na Bíblia é adoração. Quando você se prostra, você está reconhecendo quem está diante de você e aquilo que foi feito por você. Os 9 continuaram o trajeto. Eles estavam apenas naquele âmbito do entendimento racional, daquilo que eles haviam aprendido, mas esse que eu não vou entrar nos detalhes, mas ele era samaritano, e a Bíblia destaca isso. Mas todos eles conheciam as leis, todos eles estavam acostumados, mas naquele momento ele volta para agradecer ao Senhor, porque ele teve uma revelação. Ele entendeu, enquanto eles caminhavam, os 10 caminhavam em direção para cumprirem a lei, a fim de serem declarados limpos, esse leproso percebeu que o homem que o curara era o cumprimento da lei. Esse percebeu, peraí, enquanto a gente está indo para cumprir a lei, peraí, esse homem que me tocou, esse homem que me curou, ele é o cumprimento da lei. É nele que a lei se cumpre. Espera aí. Ele é o ungido de Deus, ele é o enviado de Deus. Esse homem não é um homem qualquer. Esse homem que me curou, ele tem poder também para me declarar justo. Ele não precisou ir até o sacerdote mais humano. Ele não precisou continuar no seu padrão de tradição, de conhecimento que ele tinha da lei mosaica. Na trajetória, a ficha caiu. Peraí, se ele me curou, se ele me limpou, se ele tem poder para me limpar, ele tem poder para me declarar justo. E ele volta para Jesus, dando glórias a Deus, crendo que aquele que o curou tinha poder também para o declarar limpo. Para dizer para ele: você está limpo. Você está curado. Teve a percepção de que aquele que o encontrou tinha poder e também autoridade para o limpar e o tornar limpo diante da sociedade. É interessante lembrar de que esses homens leprosos não podiam se relacionar no contexto das pessoas, da sociedade, nem da família. Se uma pessoa era leprosa, nem na família podia habitar. Tinha que habitar numa outra cidade, fora, afastado, isolado. Estes 10 homens viviam numa comunidade, tinham algo em comum, eles eram leprosos, viviam juntos. Mas quando eles foram limpos, puderam retornar à atividade, puderam ser inseridos novamente no contexto familiar, da sociedade, da comunidade. Mas tem uma coisa que esses 9 não perceberam, mas leproso percebeu. Ele percebeu o seguinte: bem, eu já estou limpo, então eu vou poder voltar para o convívio da sociedade e da minha família. Mas além disso, ele recebeu uma outra coisa. Ele recebeu acesso, ele recebeu o privilégio de ser inserido na família de Deus. Quando ele volta para Jesus, Jesus o declara justo, o declara limpo, o declara: você está são, você está curado, você está completamente curado. É interessante que no capítulo 17, no versículo 19, e disse-lhe Jesus, olha o que ele fala aqui na mesma versão que eu li em Lucas 17, 19, disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que interessante, Lucas 17, 19, que pode colocar aí, por favor. Vai, a tua fé te salvou. Na versão em inglês, é bem interessante, que na versão em inglês, tem uma delas que fala assim, ó, your faith has made you whole. Eu coloquei de propósito. Por que isso? Porque essa ideia da palavra salvou ali, vai muito além da salvação que a gente recebe em Jesus. É algo completo, é algo que é inteiro. Por isso que na versão em inglês fala, your faith has made you whole, ou seja, inteiro.
inteiro. A ideia de Ho é inteiro, completo. Quando Jesus o declara, você está salvo. Na verdade, ele está dizendo, você não está apenas curado fisicamente, você está curado espiritualmente. Você está agora sendo feito um homem completo no espírito, na alma e no corpo. Your faith has made you whole. Ou seja, a sua fé te salvou. Amém, queridos? Isso é super interessante, isso é muito empolgante, porque essa palavra aqui, salvou, no grego, é sozo. E o significado dela, ela tem relação com salvar tanto de uma cura física como espiritual. A definição dela no grego é salvar, sozo é salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou destruição, poupar alguém de perecer, curar, restaurar a saúde, pode colocar por favor, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar negativamente, livrar da penalidade ou da destruição. Quando Cristo fala assim, olha, sua fé te salvou, sua fé, sozo, sua fé te fez completo, a tua fé te torna filho completo. Que declaração poderosa! Aquele leproso não apenas recebeu a cura física, ele recebeu a cura completa, espírito, alma e corpo. Ei, a sua fé te torna agora completo. 9 receberam apenas a cura física, só naquilo que está no âmbito físico, natural. A fé deles só foi capaz de fazê-los voltar à convivência com as pessoas da família, com os amigos, mas não com a convivência com Deus. A fé deles era uma fé muito baseada na rotina, na tradição, naquilo que eles estavam familiarizados. Por isso, queridos, eu acredito muito de que nós cristãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Escute isso, você que é crente mais tempo, a gente não pode se familiarizar com as coisas de Deus. Sabe? Porque às vezes a gente vai se acostumando, e daqui a pouco a vida cristã, ela fica tão comum que você não vive nenhuma novidade. E aí você fica preso, estagnado nas tradições ou naquilo que você já conheceu. E você deixa de viver o novo de Deus, porque você está preso nos seus conceitos, nas suas convicções, nos seus paradigmas e nas suas tradições. O que Deus quer para você é que você deixe a sua fé crescer, que a sua fé possa cruzar a linha do natural e ir para aquilo que Cristo chama você. Ei, eu tenho um projeto para você, eu tenho um plano para você extraordinário. Eu não quero só salvar você no físico, eu quero salvar você no espírito, na alma e no corpo. A lepra física pode te separar dos homens, mas a lepra espiritual te separa de Deus. Você pode entender isso, meu irmão? Lepra na Bíblia é um significado de uma doença incurável. A lepra na Bíblia é uma figura do pecado também. Nada do que você faça pode tornar você limpo, exceto um homem só, chamado Jesus de Nazaré. Só este homem tem poder para não só nos curar, mas também para nos declarar limpo diante de Deus. Esse um leproso teve a habilidade, gente, pare e pense, de 10, só um. E aí, você vai ficar no grupo dos 9 ou no grupo dos 10? Em que grupo você pertence? Cara, é uma proporção muito grande. Dos 10, 9 não perceberam quem ele era. 9 não reconheceram e não deram glórias para Deus. Por isso que nós precisamos nos atentar como igreja, vigiar, cuidar do nosso coração, sempre levar o nosso coração em quebrantamento diante do Pai, sempre levar o nosso coração em terna, de fato, entender que eu preciso, eu careço da graça, da glória, da misericórdia de Deus, porque sem Deus nada posso fazer. Jesus mesmo declara, sem mim nada vocês podem fazer. Como que é a sua adoração a Deus? Como que é o seu culto a Deus? É empolgante?
Hoje nós cantamos aqui uma canção extraordinária. É uma canção que ministrou muito ao meu coração. Há 1 mês e meio atrás, quando eu a conheci, e essa canção foi ministrando muito forte ao meu coração. This is how I thank the Lord. This is how I thank. É assim que eu louvo, é assim que eu expresso a minha gratidão a Deus. É assim que eu digo, que eu expresso. A sua adoração tem expressado alguma coisa para Deus? A forma de você agradecer expressa gratidão a Deus? Como você tem expressado a sua gratidão a Deus? Como que é o seu culto a Deus? Nós precisamos oferecer um culto racional, um culto inteiro, um culto completo para Deus. No versículo 18 e 19, no versículo 18 e 19, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus, em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, agradecendo-lhe, agradecendo-lhe. Um dos 10 veio para agradecer. Essa palavra agradecendo-lhe é eucaristel, que quer dizer ser grato, sentir gratidão, dar graças. Deixa eu falar algo para você. Existe algo sobrenatural quando a gente desenvolve um coração grato a Deus. Porque a gratidão, ela vai nos levar para a adoração. A gratidão nos leva a glorificar a Deus. A gratidão nos mantém o nosso coração humilde, queridos. Sabia que alguém já disse uma frase que não é minha? E essa frase, ela diz que a ingratidão é filha da soberba. E é verdade. Isso é uma grande verdade. A ingratidão é filha da soberba. Esses 9 leprosos não tiveram a percepção de reconhecer, de honrar Jesus. Porque para agradecer, você tem que ter senso de honra. Para agradecer, você tem que ter um mínimo de sensibilidade para honrar pessoas, honrar a Deus, honrar Jesus, reconhecer quem Jesus é na sua vida. Por isso que eu acredito que a nossa adoração, ela revela como eu sou grato. A intensidade da minha adoração. Hoje nós vamos dar uma oportunidade para você ainda adorar o Senhor, mas a forma como eu adoro, a forma como eu expresso a minha adoração, revela a gratidão. Por isso que nós cremos que no culto, nós temos momentos de adoração. O culto não é, você não vem para o culto, momento de adoração, não existe isso. O culto inteiro é uma adoração. O culto, desde a hora que você chega, sabe, não chega atrasado. Chegou depois porque não teve um problema, amém. A gente não vai julgar você de forma alguma. Mas o culto, ele é uma adoração. Na hora que a gente chega aqui e nós abrimos o culto, começa uma adoração. A adoração não é as músicas, não são as músicas, não é a hora que a gente canta. A adoração é aquilo que você faz do coração. É a sua expressão de fé a Deus. E esse um leproso reconheceu e ele adorou a Jesus, voltou para glorificá-lo. Porque ele voltou, ele glorificou a Deus, ele recebeu mais do que a cura física. João 1, capítulo 1, versículo 12, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O que aconteceu com aquele um leproso foi que ele creu e ele aceitou. Ele creu e ele aceitou. É ele! Ele é o sacerdote real, ele que é o sacerdote real. Os sacerdotes que ele mandou ir é só uma figura, é só uma sombra, é só uma sinalização daquilo que viria a acontecer. Peraí, ele é o sacerdote superior, ele é o verdadeiro sacerdote. Deixa eu voltar para dar glória, deixa eu voltar para agradecê-lo, porque ele é aquele que tem poder para me declarar puro e limpo diante de Deus. Por isso que a visão dele foi aberta, e ele entendeu quem Jesus era. Ele entendeu quem Jesus era. A ingratidão se origina da insensibilidade, do orgulho ou do interesse próprio. Alguém disse essa frase.
Charles Peanut Duchess, não sei o nome, essa pronúncia é essa, tá certa, alguma coisa assim. Em Romanos capítulo 1, versículo 21, mostra a situação da humanidade, gente. Nós, na nossa humanidade carnal, a nossa tendência é essa aqui. Olha o que diz Romanos 1, 21. Sim, eles sabiam, eu escolhi essa versão porque eu achei ela interessante. Eles sabiam de Deus. Escute-me uma coisa é conhecer a Deus, uma coisa é conhecer sobre Deus. Uma coisa é conhecer Deus porque você se relaciona com Deus. Outra coisa é você ouvir falar de Deus e ouvir falar sobre Deus. É uma coisa completamente diferente. Sim, eles sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Deixa eu falar algo para você, meus amigos. Eu sei que você não quer ficar no grupo dos 9, nem eu quero ficar lá. Eu quero fazer parte desse um leproso. Eu quero reconhecer, eu quero ter o conhecimento dele, e eu quero glorificar a Deus enquanto houver fôlego de vida dentro de mim. Enquanto houver fôlego, ar para eu respirar, eu darei a Deus a glória e a honra. Eu sempre o glorificarei e o adorarei. Essa canção, eu coloquei a letra dela aqui, só uma parte que eu queria destacar. This is how I thank the Lord. Ela fala assim, yeah, this is how I thank the Lord for loving me and keeping me. Pode colocar, por favor, querido. And keeping me, so I will sing. And keeping me. Essa parte, keeping me, ela ficou na minha mente durante 2 semanas. E não saía. E eu cantava no meu espírito, this is how I thank the Lord for loving me. And keeping me, keeping me, keeping me, keeping me. So I will sing, this is how I thank the Lord for everything. This is how I thank the Lord. A outra parte fala, in all of my deceptions, em todos os meus enganos e as minhas dissimulações. Now there is no record. Salmo 107, estou terminando, no versículo 19 a 22, eu queria concluir esse momento, dando um testemunho meu. Porque na parte da canção que a gente estava meditando, and keeping me, this is how I thank the Lord, in keeping me. No Salmo 107, no verso 19 e 22, fala assim, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra. Olha que interessante, queridos. Como Jesus curou aqueles 10 leprosos? Como? Como foram curados os 10 leprosos? Jesus tocou neles? Não. Como que Ele curou? Enviou a palavra. Vão, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Deu uma palavra para eles. E aqui fala assim, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Há mais ou menos um ano e 8 meses atrás, alguns de vocês participaram de um momento de aflição, de angústia que eu vivi. Onde fui surpreendido por alguns exames que eu fui fazer, sem sentir nada, sem ter nenhum sintoma. Descobri que havia uma situação no meu fígado que estava bastante machucado. Por causa de uma hepatite que eu tive quando tinha 14 anos de idade. E não sabia. E aquilo foi, sem eu saber, foi machucando durante não sei quantos anos. E quando eu fui saber, o meu fígado estava num estado muito sério. Estava gravíssima a situação. E falar para vocês, eu me encaixo exatamente nessas palavras aqui. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele, coloque de novo, por favor, querido. 19, de Salmo 107. E Ele os livrou das suas tribulações. Eu fiquei atribulado. Os mais
se dispuseram a orar comigo, a estarem mais juntos, os que ligaram, os que perguntaram, porque muitos souberam, e muitos procuraram, ligaram, oraram, intercederam, buscaram saber como que você está. Márcio, como é que você está passando, Márcio? Está bem? Estou orando por você, hein? E era tão bom receber a ligação de alguns de vocês, que eu recebi nos momentos que eu mais precisei. Pessoas me ligaram, pessoas me mandaram mensagem: pastor, estou orando por você. Teve pessoas aqui na igreja que jejuaram, não uma vez, não 2 vezes, não 3 vezes. Jejuaram por um período de tempo. Eu tive irmãos, pastores, que acolheram a gente e que intercederam por nós, né, amor? Um momento de angústia, de angústia, de angústia. Louvo a Deus pelos nossos pastores, Marciano e Adriana, por outros dezenas de pastores que oraram comigo também. Pastores daqui do Brasil, pessoas que me conheciam, se comprometeram a orar. Eu tinha pastores amigos, cara, que me mandavam mensagem de oração, ministrando, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família, vocês aqui, os líderes orando, tantos líderes que se envolveram, né? Sim, pastor, a gente vai lutar essa guerra por você. E eu pensei que a minha vida estava chegando ao fim. E eu comecei a planejar a encerrar o meu ciclo nos próximos 5 meses. E minha esposa sabe disso. Eu falei: olha, vou me preparar. Eu acho que talvez 5 meses. É assim que a gente sente quando vem uma coisa que você não espera. Mas na semana retrasada, vocês estão prontos para ouvir? Na semana retrasada, depois de fazer vários exames, que eu venho fazendo a cada 3 meses, eu faço exames. Tem 1 ano e 8 meses, a cada 3 meses eu faço exames. Na semana retrasada, fui fazer um outro exame. E para a glória de Deus, a pessoa que me examinava falou assim: eu vejo um fígado saudável em você. Eu vejo um fígado saudável em você. Eu estou enxergando algo bom. Tem algo bom em você. Aquilo que a medicina não podia dar resposta. A medicina me diz: não tem nada que nós podemos fazer. A ciência não pode reverter o que está. Não há nada que a ciência pode fazer. Medicina, remédio não cura isso. Há 2 semanas atrás, Deus me colocou dentro de uma sala. E Deus mandou a mesma pessoa que há 1 ano e 8 meses me fez o exame lá, a mesma, porque várias outras me atenderam, mas Deus me colocou a mesma. E com a boca dela: você está bem. Para a glória e o louvor do Senhor. This is how I thank the Lord. For keeping me. For keeping me. Sabe o que essa palavra keeping me quer dizer? Me manter são, me manter sarado. Deixa eu falar com você, a minha cura não aconteceu de um dia para o outro. Enquanto eu ia, eu fui sendo curado. Na medida que eu andava, eu fui sendo curado. Na medida que eu caminhava, eu estava sendo curado. O meu primeiro sinal foi em dezembro de 2022. Dezembro de 2021. Meu primeiro sinal, naquele momento, Deus me deu um sinal. Está vendo? Eu estou fazendo algo. No sobrenatural, eu recebi a minha cura no sobrenatural. Eu falei: eu recebo a minha cura, eu estou curado. Estou curado. E naquele momento eu recebi a minha cura. Em dezembro, Deus me deu um sinal: você está melhorando consideravelmente. E essa cura vai ainda se completar. E ela vai se finalizar. Tem uma parte para se completar. Porque aquele que começa a boa obra, ele vai continuar. Amém? Eu queria louvar a Deus por essa obra maravilhosa. Quer que você fique de pé comigo nesse momento? This is how I thank the Lord. Salmo 107, verso 21 e 22. Eu vou voltar de novo ali, Felipe, no verso 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Mesmo Salmo 107, 19, o versículo ali 20. Enviou-lhes
a sua palavra e os livrou do que lhes era mortal. Deixa eu te falar algo para você, não há nada impossível para Deus, para a sua vida. Eu sou uma testemunha viva. O nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus vivo que continua fazendo as mesmas obras que Ele fez, que Ele faz e continuará fazendo. Que eles deem graças ao Senhor. Aqui está um convite para mim e para você. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Deixa aí um pouquinho só. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças. Uma das formas de você oferecer sacrifícios de ações de graças é o seu louvor, é a sua adoração. Quando você louva, quando você o adora, você está oferecendo sacrifícios de ações de graças. Outra forma é quando você oferta. Quando você oferta, não darei a Deus aquilo que não me custe nada. Yes, as nossas ofertas é uma forma de expressão, de gratidão a Deus. Ofertas é expressar gratidão a Deus. Quando você oferta, você está manifestando honra e glória a Deus. Por isso que todo culto de domingo a gente dá oportunidade para os santos, para as famílias, para os homens, as mulheres, as crianças louvarem ao Senhor com as suas contribuições. Contribuir é uma forma de adorar. Por isso que você pode fazer isso agora, se você quiser ainda, pode colocar na tela ali embaixo para eles receberem as formas de contribuir, porque esse é um ato de gratidão a Deus. É uma forma de adorar o Senhor. Você adora ao Senhor com as suas ofertas. Você expressa adoração. Você expressa gratidão. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. O salmista Davi, ele fala isso. O que eu darei a Deus? O que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Meu irmão, você não pode comprar bênçãos. Bênçãos não se compram. Mas você pode expressar adoração a Deus com as suas contribuições. Você pode expressar gratidão a Deus através da sua fidelidade ao Senhor. Amém? Deem graças ao Senhor e proclamem com júbilo as suas obras. Eu queria convidar você nesta hora a levantar suas mãos ao Senhor e agradecê-lo. Busque agora lembrar a sua mente, o seu coração, de tudo que Ele tem feito na sua vida em 2022. Grandes e pequenas, porque a nossa adoração, a nossa gratidão, não deve ser só pelas coisas grandes, deve ser também por os detalhes pequenos do nosso dia a dia. Devemos sempre agradecer, devemos exercitar e cultivar ações de graças, porque esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Levante as suas mãos e agradeça a Deus. Eu queria agradecer, vem cá Pri, vem cá Isabela, Caleb já está aqui, meu filho, é uma alegria poder estar junto com ele hoje. Vem aqui vocês, nós queremos agradecer a Deus por cada um de vocês que oraram por nós, que expressaram gratidão pela nossa vida. Eu queria agradecer a você, meu irmão, minha irmã. Quero agradecer a vocês que de fato dedicaram suas vidas, dedicaram seu tempo, seu esforço e principalmente o seu coração. Você que derramou o seu coração em oração, em súplica, porque a Bíblia diz que muito pode a oração de um justo, quanto mais de vários justos que têm orado por nós. Obrigado a você, obrigado a vocês que à distância intercederam e oraram pela minha restauração, e Deus está completando, Ele já fez uma grande obra, Ele vai continuar fazendo. Levante as suas mãos para agradecer a Deus por todos os seus benefícios, tudo aquilo que Ele tem feito na sua casa, na sua família, na sua vida, ou no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Oh, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Oh, que daremos ao Senhor. Oh, levante as suas vozes agora, as suas vozes em adoração ao Senhor. Comece a agradecê-lo, comece a adorá-lo nesta hora. Comece a agradecer a Deus. Agradeça ao Senhor por todos os seus benefícios. Agradeça ao Senhor por todos os seus benefícios.
Oh, que daremos ao Senhor, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Senhor, nós não temos outra coisa a não ser adorar a Ti, prostrar-nos diante de Ti, Jesus. E nessa manhã nós Te damos ações de graças, nós Te damos ações de graças por cada vida, por cada pessoa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado for keeping me. Thank you for keeping me, Lord. Thank you, Jesus, for keeping me, Lord. Quero agradecer-te, Jesus, por me manter, por me guardar da hora da tribulação. Eu sou aquele que estou contigo. Na hora da tribulação, o Senhor prometeu estar conosco na tribulação. E eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor não nos deixou, o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos deixa. Obrigado, Senhor, por todos os seus benefícios. Obrigado, Senhor, por todos os seus benefícios. Oh, alma minha, louve ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Diga para a tua alma agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meus amigos, diga para a tua própria alma não se esquecer. Diga para a tua mente não se esquecer de nenhuma forma, de nenhuma das bondades de Deus para com a sua vida. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado.